Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês grande e poderosamente. Seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo você que já é inscrito, que já está nos acompanhando nessa caminhada de 365 noites com Deus. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, compartilhe, chama outras pessoas para fazer essa oração junto conosco, para fazer esse propósito de orar durante 365 noites junto com a Celeste. Quando Deus diz, eu te ensinarei o caminho, Salmos 32 é a nossa leitura de hoje. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho. Pai amado, depois desta palavra, nós chegamos diante de Ti sem exigir um mapa completo para a nossa vida. Queremos apenas permanecer perto o suficiente para ouvir a Tua direção. O Salmos 32 começa falando de perdão. Por isso, antes de pedirmos direção, abrimos o coração diante de Ti. Senhor, abre nossos olhos, abre o nosso coração, que nós tenhamos um coração ensinável em nome de Jesus. Davi disse: confessei-te o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Salmos 32, 5. Aleluia. Nesta noite vamos ao Salmos 32 e eu gostaria de começar por uma promessa preciosa que está no versículo 8, que fala: eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, eu te aconselharei, tendo os meus olhos sobre ti. Aleluia, tome posse. Talvez você tenha terminado, este dia diante de alguma decisão importante. Talvez esteja pedindo direção para a família, para um trabalho, para um projeto, para uma mudança, ou simplesmente para a próxima etapa da sua vida. Mas o Salmo 32 nos ensina algo muito importante aqui, gente. A direção de Deus não começa com uma mapa, começa com um coração que não esconde nada dele, entenderam? Antes de falar sobre o caminho, Davi fala sobre pecado, sobre confissão, perdão, restauração da comunhão com Deus. Irmãos, por isso não vamos transformar o versículo 8 numa promessa isolada. Vamos entender o Salmo. Leia comigo, você já abriu no Salmos 32? Se já abriu, vamos à nossa leitura. Amém? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Selá. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Absolvição total. Gente, depois de cometer adultério, dissimular e ordenar a morte de Urias, marido de Batseba, Davi lutou contra toda a sua força para esconder das pessoas os seus erros. E, no entanto, ele experimentou a reprovação divina e o peso da consciência que todo o povo o condenava. Porém, gente,
ao ser humilde e se arrepender, ele usufruiu da liberdade que o perdão proporcionava. Embora a maioria das pessoas viva afastada do nosso Deus, mergulhada em transgressões sem culpas, ele dá a cada uma delas a oportunidade de começar uma nova vida livre de sequelas do passado. Aleluia. Irmãos, aqui vemos que a felicidade de Davi não estava no fato de ser rei, sabe? Viver num palácio, ter regalias ou prestígios entre os povos, mas na sua reconciliação com Deus. Isso mostra que a pessoa pode ter tudo na vida e ainda assim não encontrar alegria e nem felicidade, nem paz e nem tranquilidade. Alguns tentam se agarrar às suas conquistas e se esquecem de que nenhuma situação neste mundo é para sempre. Aliás, tudo na vida é efêmero e muda constantemente. A felicidade genuína está em todos os dias poder desfrutar de paz de Todo-Poderoso, que tem o poder de justificar e dar vida, ou de julgar e condenar a morte espiritual eterna. Amém, irmãos? Você está pegando? Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Irmãos, Davi, quando decidiu confessar ao Senhor, encontrou perdão. Depois Davi fala sobre Deus como lugar de proteção. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia e me cercas de cânticos de livramento. É então que surge a promessa: eu te instruirei, te ensinarei o caminho que deves seguir. Irmãos, mas o Salmo continua com uma advertência. Deus diz para não sermos como o cavalo ou a mula, que precisam ser controlados por freios porque não possuem entendimento. E Davi termina fazendo um contraste. Muitas dores alcançam o perverso, mas aqueles que confiam no Senhor é cercado de misericórdia. Irmãos, talvez a primeira coisa que precisamos entender seja esta. Antes de Deus falar sobre direção, o Salmo fala sobre verdade. Davi havia tentado esconder, enquanto permaneceu em silêncio, não encontrou descanso. E quando ele confessou os pecados, ele encontrou perdão. Isso nos ensina que não adianta pedir: Senhor, mostra-me o caminho, enquanto conscientemente insistimos em esconder de Deus aquilo que já sabemos que precisa ser tratado com Ele. Não porque Deus desconhece, porque Ele sabe tudo. Ele já sabe. A confissão não informa Deus. A confissão nos coloca novamente no lugar da verdade. Por isso, nós todos os dias devemos nos revestir do cinturão da verdade para anular toda a mentira do inimigo. Irmãos, existe descanso em não precisar esconder. Uma das coisas mais cansativas da vida é sustentar aparências. Eu vivi isso por 22 anos, por isso eu posso falar. Parecer bem quando não estamos, sorrir quando estamos tristes por dentro, mostrar que estamos alegres quando estamos amargurados. Defender uma decisão que sabemos que foi errada, justificar aquilo que o Espírito Santo já confrontou. Irmãos, Davi descobriu que esconder estava consumindo suas forças. Então ele parou, confessou e entrou perdão. Deus perdoou. 1 João 9 nos ensina: se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que palavra maravilhosa para uma oração da noite, né, gente? Você não precisa levar pecado escondido para a cama para dormir com você no travesseiro. Você pode confessar, você pode se arrepender, você pode receber o perdão de Deus, de Jesus Cristo, ainda hoje. E depois você pode descansar. Tu és o meu esconderijo. Irmãos, depois de confessar, Davi faz uma declaração linda. Tu és o meu esconderijo. Irmãos, declara no comentário com toda a fé: tu és o meu esconderijo. Observe aqui uma mudança. Antes Davi estava tentando esconder o pecado de Deus. Agora ele aprende a esconder-se em Deus. Que diferença.
Irmãos, uma coisa é esconder-se de Deus, outra é encontrar esconderijo em Deus. Talvez essa seja uma das imagens mais bonitas deste salmo. Quando erramos, sabe, que cometemos erro, o nosso impulso pode ser afastar-nos, né? Sentimos vergonha, paramos de orar, evitamos a palavra, achamos que precisamos primeiro ficar bem para depois voltar. Mas o Evangelho nos chama justamente para perto. Irmãos, não para permanecer no pecado, mas para encontrar em Cristo perdão e restauração. Pegou a chave? Eu te ensinarei o caminho. Agora chegamos à promessa. Deus não diz apenas, eu vou apontar uma direção. Ele diz, eu te instruirei, eu te ensinarei e eu te aconselharei. Que tremendo! Pega essa promessa, recebe. Existe relacionamento nessas palavras. Gente, olha, talvez você esteja pedindo uma resposta imediata, enquanto Deus ele está formando em você discernimento para aprender a caminhar com Ele. Porque direção não é apenas receber uma resposta de Deus, é aprender a reconhecer princípios da palavra de Deus, desenvolver sabedoria, amadurecer, observar frutos, receber conselhos sábios, orar e caminhar. Gente, com os meus olhos sobre ti, olha, essa expressão, ela é preciosa para terminar o nosso dia. Os olhos de Deus estão sobre o caminho. Você não está tentando encontrar uma saída enquanto Deus observa de longe, entendeu? Ele conhece você e eu. Ele nos conhece, Ele conhece aquilo que não conseguimos enxergar, Ele conhece consequências que nós ainda não calculamos, e Ele conhece pessoas envolvidas. Irmãos, o Senhor também conhece intenções, conhece o amanhã. Por isso, quando não sabemos exatamente o que fazer, nós podemos orar. Senhor, não me deixes escolher apenas pelo que parece mais fácil. Ensina-me o caminho que devo seguir. Não seja como a mula, irmãos. O Salmo também contém uma correção. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento. Pessoal, isso significa que direção também exige disposição para obedecer. Amém? Às vezes pedimos direção, mas já decidimos aquilo que queremos. Perguntamos, Senhor, qual é o caminho? Mas no fundo estamos dizendo, confirma o caminho que eu já escolhi. Irmãos, isso não é busca de direção, é busca de aprovação. Pegou? Uma oração sincera precisa admitir, Senhor, se a tua direção contrariar a minha preferência, dai-me humildade para obedecer. Nem toda direção virá através de um sinal extraordinário, pessoal. Talvez você esteja esperando um sonho, uma profecia, uma coincidência, uma confirmação espetacular. E Deus pode agir como Ele quiser. Mas grande parte da direção que precisamos já começa naquilo que Ele revelou nas Escrituras. Se uma decisão exige mentira, não precisamos de sinal. Se exige pecado, já temos resposta. E se exige ferir deliberadamente alguém para obter vantagem, não precisamos procurar uma confirmação espiritual. Irmãos, a palavra já estabeleceu princípios. Deus nunca precisará contradizer sua própria palavra para dirigir nossa vida. E quando eu ainda não souber, Celeste, então espere no Senhor. Tem decisões que podem aguardar, pode esperar. Não saber imediatamente não significa que Deus abandonou você. Às vezes a resposta mais sábia é ainda não tenho clareza suficiente. Isso também pode trazer paz dentro de você. Irmãos, não precisamos fabricar uma resposta apenas para eliminar a sensação da incerteza. Continue buscando, continue observando, obedecendo ao que está claro e deixe Deus revelar o restante do tempo certo. E para esta noite, antes de dormir, não tente descobrir toda a sua vida. Faça 3 perguntas simples. Existe uma coisa que preciso confessar diante de Deus? Existe uma direção que a palavra já deixou clara e eu estou desistindo? Existe uma decisão que ainda posso esperar para tomar? Irmãos, depois disso, descanse.
Você não precisa receber um mapa completo nesta madrugada. O Deus do Salmo 32, Ele não prometeu entregar um mapa. Ele prometeu algo bem melhor. Eu te ensinarei o caminho. Gólida Celeste, talvez você esteja pedindo a Deus, mostra-me tudo, Senhor. E Deus esteja dizendo para você, caminhas comigo, permanece na minha presença. Porque Ele não prometeu explicar hoje todos os quilômetros da estrada, pessoal. Ele prometeu instruir, ensinar e aconselhar e manter os olhos sobre nós. Então não force uma resposta porque está cansado de esperar. Não escolha qualquer caminho apenas para sair da incerteza e não peça a Deus que confirme aquilo que você já decidiu sem Ele. Nesta noite, faça uma oração muito mais simples. Senhor, se eu não souber o caminho inteiro, ensina-me pelo menos a reconhecer o próximo passo e depois descanse nele. Quem está sendo guiado por Deus não precisa conhecer toda a estrada para dormir em paz. Pegou a chave? Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, declaro o sangue de Jesus do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, passo em cada fio do meu cabelo. Pai querido, me revisto com armaduras de Efésios 6. Revisto meus filhos e minhas netinhas com todas as tuas armaduras. Efésios 6, do versículo 10 a 17. Coloco sobre eles, Senhor, sobre Alvine e Cedric, sobre minhas netinhas também. O sangue de Jesus Cristo, coloco sobre meus irmãos e sobre meu sobrinho, o sangue de Jesus. Coloco sobre meus pais, minha nora e minha cunhada, o sangue de Jesus. Pai querido, também declaro o sangue de Jesus sobre meus pertences, objetos eletrodomésticos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Abençoa cada pessoa que está agora nesse momento intercedendo em minha companhia. Senhor, que sejam todos revestidos de tuas armaduras e cobertos com teu sangue. Peço perdão, Pai, diante da tua presença, perdão pelos meus pecados, seja de ação, de omissão, de pensamento, pecados não confessados, pecados ocultos. Peço perdão pelos pecados meus ancestrais, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Coloca teus anjos guardiões acampados ao nosso redor da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha futura geração, da minha geração, minha descendência toda, Pai, minha parentela. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de todo olho gordo, de toda inveja, de toda praga rogada, Senhor, de toda flecha lançada, Pai, pelo inimigo, de toda pedra e tropeço, de toda armadilha de Satanás, Pai querido, em nome de Jesus, de todo olho gordo, todo espírito de inveja caia por terra, em nome de Jesus. Toda obra de macumba, de feitiçaria que foi feito contra a minha vida, ou contra meus filhos, ou contra minhas finanças, ou contra minha família, qualquer área da nossa vida, está anulado, caído por terra, em nome de Jesus. Acorrento, amordaço e amaro todos os demônios, espíritos invocados, Senhor, na rocha, na mata-bicha, no cemitério, para atingir a minha vida, atingir a vida da minha família, ou daqueles que eu amo, Senhor, está anulado, em nome de Jesus Cristo. Todos esses espíritos estão amarrados, acorrentados e amordaçados, sem poder de atuação, sem poder de ação. Mando embora, expulso para fora da minha vida, fora da minha casa, fora da minha família, no nome de Jesus, e sem poder de retorno. Aleluia, aleluia. Declaro Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, Salmos 32 fala, eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho, Pai amado. Depois desta palavra, nós chegamos diante de ti sem exigir uma mapa completo para a nossa vida. Queremos apenas permanecer perto o suficiente para ouvir a tua direção. O Salmos 32 também começa falando de perdão, Pai. Perdoamos aqueles que nos feriram, aqueles que nos magoaram, que nos ofenderam, Pai. Liberamos perdão e pedimos perdão ao Senhor se nós ofendemos, se eu me ofendi, magoei alguma pessoa, Senhor, sem saber, me perdoa. Se foi intencional, não intencional, eu coloco diante de ti esse erro, esse pecado. Eu sou falho, Senhor, eu sou pecadora, Pai. Mas eu peço a tua misericórdia, tenha piedade, tenha compaixão, porque nós não merecemos nada. É tudo pela tua graça, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra fala em Salmos 32:5, confessei-te o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Aleluia. Senhor, se hoje pecamos em pensamentos, palavras, atitudes ou omissões, traz isso à nossa consciência. Não queremos justificar
aquilo que precisa de arrependimento, Pai. Nem carregar para amanhã uma culpa que pode ser colocada hoje diante da cruz. Tua palavra nos assegura, em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso nos aproximamos de Ti com sinceridade, nos purifica, Senhor, corrige nossos erros, corrige o que precisa ser corrigido, Senhor, permite que terminemos esse dia não escondidos de Ti, mas escondidos em Ti, Pai, debaixo do Teu esconderijo, eu e a minha família, todos aqueles que estão aqui acompanhando essa oração, toda a família dessa casa representada aqui, porque Davi declarou, Tu és o meu esconderijo, Salmo 32:7, nós declaramos em voz alta, Tu és o nosso esconderijo. Que expressão preciosa para esta noite, Pai. Quando tudo silenciar ao nosso redor, ser nosso esconderijo, Senhor, quando alguma preocupação tentar ocupar a nossa mente, lembra-nos de que podemos permanecer em Tua presença. Pai querido, quando não soubemos o que fazer, livra-nos da pressa de decidir apenas para acabar com a incerteza. Senhor, talvez a grande necessidade de alguém esta noite seja a direção. Senhor, existe uma escolha diante dele, uma decisão familiar, uma mudança, uma proposta, um relacionamento, um projeto, um sonho, uma questão profissional, uma resposta que aí precisa ser dada, e talvez a pessoa esteja dizendo, Senhor, eu realmente não sei o que fazer. Pai querido, traga direção para mim, traga direção para meus filhos, traga direção para meus irmãos, qualquer decisão que tivermos que tomar, Pai, que o Senhor esteja no controle, que o Senhor esteja cuidando, Pai. Leva a direção também para minha cunhada, para minha nora, se alguma delas tem que tomar algumas decisões, para meus pais. Pai querido, colocamos diante de Ti a Tua própria palavra. Eu te instruirei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e eu te aconselharei, tendo os meus olhos sobre Ti. Salmos 32:8 fala, Pai querido, é nessa promessa que repousamos. Não precisamos inventar respostas, não precisamos interpretar tudo como sinal, não precisamos abrir uma porta apenas porque apareceu. Também não precisamos permanecer parados por medo, quando toda a Tua direção estiver clara. Pai querido, em nome de Jesus, nos ensina que a Tua palavra seja a nossa primeira referência, que o Espírito Santo produza discernimento em nós, que conselhos sábios sejam reconhecidos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos aqueles que nos aconselham, todos aqueles que nos ministram, todos aqueles, Senhor, que nos discipulam, Pai. Abençoa os professores também que educam nossos filhos e netos. Abençoe, Senhor, todos aqueles que ensinam, Pai. Abençoa a formação do meu filho Alvino, esse é o último ano, Senhor, esteja com ele, vai na frente dele, vai na retaguarda, vai na esquerda e vai na direita, direciona, enche ele de sabedoria, Pai, capacita ele com todas as Tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e lhe dá discernimento, Senhor, para ministrar a sua casa, a sua família linda que o Senhor lhe deu. Protege minhas netinhas, Senhor, de todo tipo de mal deste mundo. Protege a minha nora, Senhor. Blinda, Senhor, as mentes deles, Pai, inconsciente, subconsciente. Também coloco, Senhor, Cedric em Tuas mãos, o trabalho dele que seja abençoado, que tudo que ele colocar a mão seja multiplicado, tudo que chegar na mão dos meus filhos, tudo que chegar nas minhas mãos, tudo que chegar na minha casa, na casa deles, na casa dos meus irmãos e meus pais, que seja multiplicado, Senhor, que temos até para dar e nunca ter que tomar emprestado de ninguém, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vontade não fale tão alto a ponto de deixarmos de perceber quando estás corrigindo nossa direção, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, o próprio Salmo nos adverte, não sejais como cavalo ou como mula, sem entendimento. Senhor, está escrito em Salmos 33:9, então trabalha também na nossa resistência, Senhor, porque às vezes não nos falta direção,
Falta-nos disposição para te obedecer, Pai, para obedecer a tua palavra. Queremos uma resposta, mas somente se ela concordar conosco. Pedimos tua vontade, mas já escolhemos a nossa própria resposta. Procuramos confirmação quando na verdade precisamos de submissão, Senhor. Livra-nos disso, Pai. Que nossa oração seja verdadeira. Pai querido, em nome de Jesus, mesmo que tua direção não seja aquela que eu imaginava, ensina-me a confiar em ti. E se ainda não houver resposta, dai-nos paz para esperar. A tua palavra diz, Senhor, em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Senhor, nem toda decisão precisa ser tomada esta noite, nem toda pergunta precisa ser respondida antes de dormirmos. Há coisas que ficarão mais claras amanhã, quando estaremos mais descansados, Pai. Outras precisarão de tempo e algumas serão compreendidas somente enquanto caminhamos, Pai querido, em nome de Jesus. Por isso não queremos transformar a madrugada numa sala de decisões, queremos descansar. Guarda nossa mente da confusão, blinda nossa mente, blindamos com o sangue de Jesus Cristo, colocamos a capacete da salvação para proteger nossas emoções, nossos pensamentos, Senhor, a nossa mente, Pai, de toda confusão, em nome de Jesus. Tiago 1:5 nos ensina, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pai querido, nos dá sabedoria. Nós te pedimos nesta noite grandes sabedorias para nós e para nossos filhos também, Pai. Nossos irmãos, nossos netos, Pai querido, em nome de Jesus, sabedoria para falar e também para permanecer em silêncio, para avançar e para esperar, para aceitar uma oportunidade ou para recusá-la, Pai, se não vem de ti. Senhor, para reconhecer uma porta boa e perceber uma aparência enganosa, Pai querido, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a estabelecer limite, a administrar recursos, a conduzir nossa família pelo caminho certo, para liderar com aquilo que amanhã chegar às nossas mãos. Oh, Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, nos ensina a gerenciar tudo, Pai. Senhor, nós não pedimos simplesmente aquilo que parece melhor. Nós queremos aquilo que estiver de acordo com a tua vontade. E agora, Pai querido, enquanto este dia termina, queremos guardar uma última frase: tendo os meus olhos sobre ti, aleluia. Teus olhos estão sobre mim, sobre minha família, sobre minha parentela, sobre minha casa, sobre meus amigos, sobre aqueles que estão me acompanhando nessa oração, sobre minhas valorosas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que segurança existe nisso, Senhor. Talvez não consigamos enxergar o caminho inteiro, mas somos vistos por aquele que enxerga. Talvez não saibamos o que amanhã trará, mas amanhã não está escondido de ti. Por isso, nossa alma pode repousar. Como declara o Salmos 32, aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, aleluia. Que a tua misericórdia nos cerque nesta noite, Pai querido, em nome de Jesus. E amanhã, quando acordamos, não queremos começar perguntando como vou controlar tudo. Queremos começar dizendo: Senhor, ensina-me o caminho de hoje. Nós oramos, Senhor, nós entregamos também todos aqueles que enviaram seus pedidos de oração, que seja neste vídeo, que seja em outros vídeos, Senhor, que seja nos outros vídeos que coloco no canal, que seja nos grupos de WhatsApp. Não preciso falar o nome de ninguém para não expor a vida de ninguém. O Senhor conhece cada caso, o Senhor conhece cada necessidade, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a todos que me acompanham, abençoe a todos os seguidores, todos os inscritos no canal, os novos inscritos, em nome de Jesus. Abençoa meus filhos, minha família toda, minhas netinhas, minha nora, minha cunhada, abençoa meus irmãos, abençoa, Senhor, meu sobrinho, meus pais, meus tios e tias, meus primos e primas, sobrinhos, Senhor, em nome de Jesus, meus afilhados, Pai, em nome de Jesus, abençoa meus amigos e todos aqueles que intercedem por mim, todos os líderes, pastores, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Em paz nos deitaremos e logo pegamos no sono. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te aconselharei, sendo os meus olhos sobre ti. Salmo 32:8, que os olhos do Senhor estejam sobre nossa caminhada e a paz de Cristo governe o nosso coração e que Ele guarde a nossa mente, a nossa casa e toda a nossa família. Nós não precisamos conhecer toda a estrada para descansar, nós precisamos conhecer a
Aquele que prometeu ensinar o caminho, não force hoje uma resposta que ainda precisa amadurecer. Ore, obedeça ao que já está escrito e que já está claro, e permita que Deus mostre o próximo passo no tempo certo. Se esta é a sua oração nesta noite, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me o caminho. Deixe também seu pedido de oração e compartilhe esta mensagem com alguém que esteja diante de uma decisão. Inscreva-se no canal para continuar conosco nos 365 noites com dia, encerrando cada dia fundamentados na palavra e na presença de Jesus. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, o primeiro caminho que Deus deseja mostrar a você, conduza a Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Agora não procure mais resposta nesta madrugada. Descanse. O Deus que conhece o caminho continuará sendo Deus quando você acordar. Boa noite. Que Deus abençoe todos nós.